Na constelação, esse é o nosso grande papel, né? Vocês que vivem essa realidade, que estão sempre aqui nos workshops, nos cursos, o que a gente faz numa constelação familiar é justamente isso. Uma pessoa traz uma questão dela e a gente pode observar onde isso está conectado. E o desafio de hoje sempre está conectado a uma dor que aconteceu lá atrás, ou seja, houve um rompimento, né? Então tem uma mágoa, tem uma tristeza, tem uma dor, houve um registro que criou um nó. A constelação olha para isso e, ao organizar, né, a nossa história aqui dentro de nós, a gente desamarra esse nó. É por isso que muitas vezes a principal coisa que a pessoa fala quando ela está constelando é que ela sente um alívio. Por quê? Porque libera aquela tensão, aquele nó, ele deixa tudo tenso, fica tensionado, fica rígido, fica restrito, fica limitado. Então a constelação tem esse grande papel de reconciliar as histórias, reconciliar as pessoas. E a própria origem da palavra, eu até separei aqui, ó. Eu gosto, né, gente, de falar sobre a origem da palavra, porque faz a gente voltar para o essencial. Às vezes a gente fala sem pensar, muitas vezes, na essência da coisa. Então, reconciliar vem do latim e o termo significa juntar novamente. O juntar não é estar do lado. Não é estar do lado, não é ter que conviver, não é ter que almoçar na casa da sogra no domingo. Não é isso. O juntar é tirar a pedra que colocou aqui no meio do seu coração, te impedindo de acessar outros sentimentos. Então, a reconciliação é esse juntar novamente. Aí tá aqui, ó, significa restabelecer a paz. Porque quando tá tenso, tem paz? Pense em alguma situação que você fica tensa, né? Uma coisa que você não sabe fazer e você tem que fazer, uma questão que você precisa resolver e você não sabe muito bem como. Você fica tensa, dói o pescoço, dói as costas, dói a coluna, dói a barriga. Tem paz nesse lugar? Não. O que traz paz para nós é esse desamarrar, desamarrar esse nó. Quando você ouve tudo isso e talvez não seja uma novidade para você, talvez você já saiba, o mais importante aqui é pensar: se isso acontece comigo agora, qual é o meu papel? Qual é o meu papel diante de uma questão que tumultua o meu coração? Qual é a minha parte em desamarrar esse nó? Para de olhar para o outro, porque quando a gente olha para o outro, a gente justifica o que a gente não faz. Porque o outro isso, o outro aquilo. Eu sou o centro, não porque eu sou egoísta, mas porque se eu não faço comigo, eu não sou capaz de fazer com ninguém, mais nada. Se eu sou o centro, se eu sou o ponto de partida, onde essa reconciliação precisa começar a acontecer? Porque a reconciliação é para a sua vida voltar a fluir, para a sua vida movimentar, para a sua vida acontecer. Então, quem aqui tem algo para contar sobre isso? Eu gostaria de ouvir agora vocês um pouquinho. Quem aqui, na medida que a gente vem trazendo essa reflexão, percebe já que já conseguiu se reconciliar, porque pode ser que você já tenha uma história e possa contar aqui para inspirar outras pessoas a falar assim: olha, eu não conseguia, era uma dor que eu tinha e hoje isso está resolvido. Quem é aqui que tem algo para compartilhar? Ou quem é aqui que reconhece que tem isso para solucionar, que ainda não sabe, talvez, mas que está disposta a fazer isso? Então, eu quero ouvir vocês um pouquinho. E depois a gente vai fazer um pequeno exercício para contribuir, tá? Com esse movimento que começa a brotar, porque não dá para a gente olhar com uma sensação ruim e sair daqui com ela. Vamos fazer um movimento para a gente poder olhar para isso. Para o limite é algo que a gente consegue fazer com naturalidade
quando a gente está conectada com o nosso Pai. Então, quando a gente ainda não está totalmente preenchida de Pai, a gente tem esse desafio. Parece que eu não sei fazer, quando fazer, como fazer. A conexão com o Pai nos traz essa força de dizer um não ao preço, muitas vezes, de ser desconfortável. Então, colocar limite não é como abraçar uma pessoa e dizer que ama. Colocar limite é ter clareza sobre o meu lugar, é me posicionar ali baseado no que é claro para mim, já é claro para mim. E aí o outro, ele vai ter que dar conta da parte dele em relação a isso. Então, o que acontece com a gente é que a gente quer a mudança, mas a gente não quer colher a consequência. E a nossa mudança para melhor vai gerar desconforto nas pessoas que não querem sair do lugar. Esse é o preço. E a gente vai pagar se a gente quiser a mudança. Então a gente não vai agradar o tempo todo e tudo bem. Então, se eu preciso colocar limites, se ainda as relações me pedem isso, o caminho que eu sugiro é esse preenchimento da força do masculino que vem com o pai. Porque essa força nos dá a sustentação para lidar com esses desafios, porque os vínculos vão estar lá, as pessoas vão continuar sendo quem elas são, os desafios vão continuar existindo, mas a paz que você acredita que você tem alcançado, ela potencializa o não que talvez você precise dizer. E olha só, gente, quando a gente faz isso movidas por uma intenção verdadeira em fazer o bem, as pessoas sentem. E o nosso não é uma faca no peito. O nosso não é justamente aquela surpresa de: opa, aqui eu não posso mais fazer desse jeito, não tem mais espaço para isso. Então a gente precisa tomar a posse mesmo de que a nossa cura não é só nossa, ela contribui para a cura das outras pessoas. Faz sentido isso? O limite não é a respeito do outro. O limite Uhum, é o que aqui não cabe mais para mim. Olha, uhum, isso para mim não é mais possível. É um limite nosso em relação àquilo que a gente não quer mais, né? Então eu não posso mais conviver com um tipo de coisa assim. É um limite a respeito para minha evolução. E aí o outro vai ter que lidar com a parte dele disso. Então, por isso que eu gosto de bater na tecla. Nós somos o ponto de partida para tudo. Se a gente deixar de olhar e colocar o foco no outro, a gente vai saber o que fazer. E o resultado dessa ação, desse comportamento, é um resultado que a gente tem que tomar consciência de que às vezes vai gerar sim um desconforto. Mas você não está fazendo isso aleatoriamente, você está fazendo isso porque você sabe aonde você quer chegar. E aí, consequentemente, isso vai te mover para frente. E o outro vai pegar a bagagem que é a dele e vai poder escolher. Eu fico dando passos para trás ou eu também pego isso e sigo adiante. Faz sentido? Existem dois contextos: o que a outra pessoa faz e o que a Carol sente em relação ao que ela faz. A Carol já tem a clareza. Então, o que ela faz, eu entendo que não é a maneira certa, mas o que ela tem me causado tem feito eu entender que eu preciso aprender a colocar limites. Ou seja, o que a gente vive nunca é em vão. As situações e os desafios sempre vêm nos convidar a amadurecer algo em nós que a gente ainda não consegue. Então, se colocar limites para mim é um desafio, que bom que existe essa pessoa que está fazendo isso para que eu aprenda. Olha como muda o olhar. Não muda? E aí, a gente não pode deixar aqui, eu não deixo, né, de trazer sempre uma conexão com os ensinamentos de Jesus. Quando você falou isso, eu lembrei, tem uma instrução clara lá, que a vossa mão direita ou esquerda, não lembro qual é a mão, não é? Não saiba o que a outra mão está fazendo.
Então, quando eu estou fazendo algo e eu preciso dizer para o mundo que eu estou melhor, eu não estou melhor. Porque quem está fazendo a mudança de verdade, gente, só está fazendo a mudança. Não precisa pegar um megafone e dizer, eu ajudo, eu faço. Isso não é mudança, isso é ego, isso é insegurança, isso é necessidade de validação, é necessidade de aprovação. Isso é uma dor. E a gente respeita que a pessoa tenha essa dor. Mas e quem eu sou diante disso, eu volto para mim e reconheço. Quando a pessoa faz isso, eu sinto X. Eu fico abalada porque aí eu percebo que eu vou ter que me mover. Ótimo, porque vida é movimento. Se alguém está te convocando a um movimento e esse movimento é desconfortável, agradeça. Porque no desconforto a gente vai sair daquela zona conhecida que é o nosso piloto automático e que é um automático que nos mantém sempre no mesmo lugar. É conhecido e confortável, mas não me leva para o lugar onde eu quero, onde tem aquilo que eu busco, onde minha vida faz mais sentido. Então, olha que rico isso, né? E também me fez lembrar que eu deixei aqui separado uma outra passagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás no caminho com ele. Por que que Jesus fala isso? Porque não é para amanhã. Porque se você esperar amanhã, amanhã é outra realidade, é para agora. Aproveita essa dor que está agora e resolva, porque isso vai liberar o próximo passo da sua vida. Tudo que fica pendente te mantém no lugar, né? E aí a neurociência nos explica isso, já falamos aqui em vários momentos. Todo ressentimento te mantém num registro do passado. Então, viver com ressentimento, viver com mágoa, viver com raiva, eu me coloco sempre no passado. No passado não tem portas abertas. Não tem trabalho que flui, relacionamento harmonioso, dinheiro que chega. Não, no passado tem aquele registro. E se eu olho para a vida com aqueles óculos da dor, eu vou enxergar o tempo todo dor, eu vou atrair o tempo todo dor, e aí eu acho que não tem jeito, que não tem saída. Não tem. A gente só precisa entender como tudo funciona, é o que a gente vem fazendo cada vez que a gente abre uma reflexão, para a gente entender, funciona assim. Então, o que que eu preciso fazer se funciona assim? Então, Jesus falou para gente se reconciliar. Isso me fez trazer mais um ponto, que é um tema que surgiu essa semana na formação. Tem muita gente que fica com dúvidas, como que eu entrego o meu trabalho para o mundo de forma verdadeira e genuína? Né? Como que eu posso servir? Eu entendi que esse é o meu caminho. Como que eu faço isso com o coração transbordando, sem me preocupar com o dinheiro, sem me preocupar com o que as pessoas vão achar, sem me preocupar com qualquer coisa? Como que eu faço isso? A gente falou isso segunda, terça, estou trazendo isso aqui de novo. Jesus traz essa instrução justamente no momento em que, naquela época, as pessoas iam fazer uma oferta ali, né, para Deus. Elas faziam uma oferta para Deus. E ele fala: se você tem alguma coisa aí sem resolver, não faça sua oferta, vai resolver isso primeiro. Vai resolver isso primeiro. E às vezes a gente quer ser bem-sucedida no nosso trabalho, ser bem-sucedida no casamento, no relacionamento, cheio de pendência antes. Então, assim, vai lá resolver isso, depois você vem fazer sua oferta. Vai lá curar a sua relação com a sua mãe, vai lá curar a relação com seu pai, e depois você vai fazer a sua entrega para o mundo. E tem um monte de terapeuta perdido, querendo ajudar, querendo fazer, e ainda tem pendências com a mãe e com o pai. Então ele fala: faz enquanto você está no caminho, porque faz agora.
Não é amanhã nem na semana que vem, é faça agora, porque essa oportunidade você não sabe se você vai ter amanhã. Faça agora, enquanto está todo mundo aqui, enquanto você pode olhar no olho e falar, porque depois vai ficar só um processo interno. Se a pessoa não está mais viva aqui, você se dá conta de um tamanho de uma dor, você fica com a sensação de que não dá para resolver, dá, a gente sabe que dá. Mas quando a pessoa está aqui, você tem a oportunidade de se relacionar, você tem a oportunidade de olhar nos olhos dela, de abrir o seu coração, de falar o que você sente, de pedir desculpa, né? De falar do seu erro. Quando você faz isso, você está falando assim: a minha vida faz sentido. E ela não precisa ser movida por um combustível de dor, dor, dor e dor.